programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos aqui com o apoio inestimável do nosso produtor Açauri Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Sempre agradecendo pelo carinho da audiência de todos e pedindo ao Pai que os auxilie e os ampare em todos os momentos da vida. Também conosco aqui o nosso querido Joel Vaz, com a nossa agendinha de luz. Joel? É isso mesmo. Que a paz do Mestre, o doce e amado Rabi da Galileia, possa nos acompanhar em todos os instantes das nossas vidas. Muito bem, meus irmãos. Este sábado estamos retomando as rotinas do nosso Instituto Cultura Espírita, depois da Assembleia Geral, das Assembleias do sábado passado, né? Esse mês de outubro foi um mês diferente, né? Porque no dia 12 não tivemos atividade, no dia 5 as atividades foram modificadas com a presença do nosso querido Moacir, no dia 19 nós tivemos a palestra final, mas o restante do dia foi toda dedicada à questão de estatuto, essas mudanças assim. Mas agora, no próximo dia 26, no sábado, nós estaremos aí retomando a nossa rotina, lembrando que começamos de manhã com o nosso Silvio Cruz Portugal, com os nossos cursos básicos de mediunidade e doutrina espírita, começando às 9 da manhã, indo até a 1 da tarde. Também, começando às 10h30, nós temos o nosso Esperanto Básico 1, Esperanto Básico 2, o nosso Samileano Altamiro Rocha, nosso conselheiro, amigo muito querido, está conosco oferecendo essa língua neutra internacional que faz parte da nova era, né? Evangelho, Espiritismo, Esperanto, os 3 Es, né? Para a estrutura de uma nova realidade para a nossa humanidade. E agora, que é o nosso 4º sábado, vamos ter a nossa vice-presidente, Maria Amélia Braguiroli Serrano, apresentando a obra de André Luiz, Libertação. É um estudo de profundidade, né, que ela faz. Maria Amélia é uma doutora em engenharia nuclear, né? Ela tem uma percepção muito profunda dessas questões, e Libertação é um livro muito especial, né? Ela estará apresentando o seu trabalho começando às 1h30 da tarde, indo até às 14h45. E o nosso dia termina maravilhosamente com o nosso Açaruí. Né? Açaruí está apresentando imperdível de evolução, né? Diretriz da humanidade, o ciclo da vida. Né? Então o mês termina magnificamente, o mês de Kardec, né? Com todas essas atividades que são realmente muito, muito relevantes. O nosso Joel está aí ansioso para colocar a sua agendinha luminosa. Então vamos lá, Joel. Vamos nós. Tem nos perguntado frequentemente, e agora, depois de a gente ter convidado o pessoal para visitar o Hospital Pedro de Alcântara, que apenas o hospital só abriga pessoas desassistidas e não tem outro tipo de atendimento. Não tem, sim. São cerca de 80 internas que têm um tipo de atendimento diferenciado e que vivem ali sob a égide do Obreiros do Bem, instituição espírita que dá sustentação doutrinária e sustentação médica, clínica a essas internas. Mas também temos atendimento, sim, psiquiatria, psicologia, nutrição, terapia individual, terapia de grupo, ambulatório a preço popular, com profissionais de primeiríssima linha que atendem a todos aqueles que tiverem necessidade desse atendimento clínico. Vou lembrar que tem que marcar a hora pelo telefone 3293-2400, 3293-2400 ou 2273-3366. Rua Santa Alexandrina, 667, no Rio Comprido. Visitem esta casa, participem desse projeto de amor que vai ajudar muita gente. Quais são os atendimentos, psiquiatria, psicologia, nutrição, terapia individual e terapia de grupo.
tem um ambulatório a preço popular. Bem baratinho. E, meus amigos, o calendário de atividades celebrativas do centenário do nosso professor José Herculano Pires está engordando. Já estão marcadas 18 palestras que vão se realizar em São Paulo, só em São Paulo, e que serão transmitidas pelo portal da Fundação. A Fundação, como todos sabem, é a Fundação Herculano Pires, que mantém viva a memória deste professor que foi um dos baluartes e ainda é um sustentáculo da divulgação da doutrina espírita. A Fundação, o nome correto dela é Maria Virgínia e José Herculano Pires. E a Web TV é www.herculanoPires100anos.com.br. O tema que será abordado nessas 18 palestras aí é sempre em torno desta busca, desta pesquisa que o professor desenvolveu ao longo dos seus trabalhos, que é o homem desde a antiguidade até a atualidade. O homem no mundo de hoje, atravessando toda a história da humanidade. Bom, basta entrar neste site e vão saber muito mais coisas a respeito da beleza que é o trabalho do professor Herculano Pires. O Obreiros da Vida Eterna tem uma programação muito interessante. No dia 27, lá no Terra Mundo de Regeneração, fala a nossa querida Rosângela Pires. No dia 28, a família reconstruída, com o Carlinhos Valério, família reconstruída. Esta visão, uma história acabou, começa outra. Isso não tem pecado do lado de cá do Equador. Tem que ser visto com amor. No dia 29, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Olha que coisa curiosa, que tema bonito, que a Eliette Arruda, que é uma psicóloga, vai abordar. Hoje, a Heloísa Pires fala sobre educação moral através dos tempos. Amanhã, às 14 horas, evangelização infantil com o Vanderlei Pacheco, craque nessas questões. E às 20 horas, da Apocalipse, Nossa Senhora, com o grupo vocal Cantores da Luz. Como é o nome? Apocalipse. O Apocalipse. Com o grupo vocal Apocalipse. Esse nome aí é o fim do mundo. É o fim do mundo. Apocalipse, né? É verdade. Meus amigos, há um convite especial do pessoal lá da Tenda dos Irmãos do Oriente. Estão com uma programação intensa e estão convidando todos para participar. Fica ali na Rua da Matriz. Basta entrar em Botafogo. A rua também chama-se Rua da Matriz, que fica bem em frente à Igreja da Matriz. Isso. Não é? Então é fácil de chegar, a programação é intensa, bonita, gostosa e faz bem a todos. No Teatro Vanucci, logo mais, nós teremos uma sessão de estudos doutrinários, que vai falar sobre o Evangelho, sobre a vivência dele no lar e sobre os aspectos mais interessantes desta relação amorosa com o Evangelho de Jesus. Tem nos perguntado frequentemente quando se repetirá o evento do Lívio, aquele médium de psicopictografia que fez um sucesso muito grande no mês passado, lá porque, embora a jornada dele seja de 5, 6 horas, ele produz quadros num número limitado. E são belíssimos. E junto com eles, com a pintura, a psicopictografia, que é a tarefa dele, ele desenvolve um trabalho de cromoterapia. As pessoas ficam segurando na ponta do quadro
energizando, transmitindo os seus desejos, os seus pensamentos, as suas emoções, enfim, vivenciando aquela pintura pessoalmente. É muito interessante e saem coisas belíssimas. Está programado para o mês de novembro. A gente vai dar a data certa mais adiante um pouquinho, porque a gente está ajustando a programação do teatro para esse mês. Desejo a todos uma quarta-feira especialíssima e espero a todos lá no Vanucci às 19h30. Muito bem. Vamos então ao nosso intervalo, né? E daqui a pouco retornamos, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Próximo. Bom dia. Bom dia. Qual é o formato de pagamento? Cartão. Ótimo. Então vamos poder ampliar a educação, a cultura, aumentar os apoios. Agora, cada compra que você fizer, você pode participar para que a Fazer o Bem aumente a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais em todo o Brasil. Para isso, pague as suas contas com os cartões O Bem. Prontinho. Volte sempre. Faça o bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 720 7575. Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, pelas ondas amigas, a nossa emissora da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz, e contando, como sempre, a quem agradecemos, o nosso companheiro Toninho Barbosa, nosso engenheiro de som, que nos ajuda continuadamente nesse trabalho já há muitos anos. Nesse momento vamos colocar as perguntas dos nossos ouvintes. Dessa vez é a Berenice dos Santos do Recreio dos Bandeirantes. Ela envia aqui uma pergunta interessante. Por que no Espiritismo não são celebrados casamentos e batizados? Não existe o exemplo bíblico de João Batista batizando? E as bodas frequentadas por Jesus? Saruí. Saruí fez uma carinha agora. Quando é que vão ocorrer as minhas férias? Veja bem, meu ouvinte. Rituais como o batismo, as bodas religiosas, extrema-unção e outros, eles são características de religiões que os adotaram há milênios e provavelmente tiveram sentido e razão de ser na época em que foram criados. O batismo, por exemplo, ele sempre teve o sentido místico de uma passagem, onde o homem se torna parte de um processo religioso, sendo aceito em uma comunidade de ideais religiosos comuns. Então, o sentido do batismo sempre foi o sentido da pessoa ser introduzida nas coisas de Deus, de Jeová, porque o batismo ele era muito segundo comum. aquela religião. Segundo aquela religião. Ele era muito comum entre os judeus, né? Jesus foi batizado por João Batista, e enfim. E depois esse ritual foi adotado, assumido dentro do cristianismo, e tem no catolicismo e no protestantismo tem também. Aliás, a palavra batismo é do grego, né, que é o mergulho. Mergulho. Na verdade, seria um mergulho numa outra, para encontrar uma outra realidade. Na verdade, a aceitação. Há sempre aquela ideia, né, de que a pessoa, quando nasce, ela não tem a pureza. Então, o objetivo disso é torná-la adequada para assumir Existe uma denominação protestante, que eu estou tentando me lembrar agora, eles fazem o seguinte, eles só batizam a pessoa adulto. Porque eles, na ideia deles, a pessoa tem que primeiro entender, crer, compreender e depois ver se quer ou não ser batizado. Então esperam que o indivíduo seja adulto, que aliás era o que acontecia na época dos judeus. João Batista, nas margens do Jordão, ele batizava adultos. Jesus foi batizado adulto. Jesus foi assim batizado, né? Muito bem.
Então, o Espiritismo, ele entende que o homem não precisa de rituais específicos. Basta que escolha, por seu livre-arbítrio, seguir um caminho que o oriente na senda do Pai e que receba em seu lar a necessária orientação de vida para ser uma pessoa melhor. O mesmo se aplica às bodas, que são certificadas pela honesta intenção do casal em construir uma vida comum com respeito e amor. Portanto, o Espiritismo não valoriza nem pratica atos exteriores, muito pouco voltados para o verdadeiro sentido da vida. Agora, é evidente que não se inclui aí os atos civis. O casamento no civil ele tem que existir, ele é válido, porque do ponto de vista social é aquilo que legaliza uma união e depois todas as outras consequências disso, né? Mas, na verdade, o que nós podemos dizer é que todas essas coisas são ligadas a processos religiosos para os quais o Espiritismo não se ligou. Muita gente até diz que o Espiritismo não é religião porque não tem essas coisas. Né? Como se a religião fosse essas coisas. As pessoas confundem o ritual, né, com a religião. A religião espírita é uma religião do interior da pessoa, em que ela desperta, né, para uma realidade e começa a praticar dentro de si esses padrões éticos, morais, etc. Muita gente confunde religião com esse culto externo. E nesse sentido o Espiritismo não é uma religião, no sentido de culto externo. Nós não temos rituais, não temos sacerdote, não temos essa dogmática. E tudo isso, na verdade, quando a gente estuda como é que isso aconteceu, isso está ligado, como você falou, coisas muito antigas, vem lá do passado, né? Aquelas visões das escolas iniciáticas, né? que faziam essa questão do mergulho e determinados rituais que misturavam sangue, misturavam não sei o quê. O batismo é isso, é uma iniciação, né? É uma iniciação. Os gregos faziam isso, aquelas escolas reservadas faziam isso, os segredos. O Espiritismo não tem segredo, tem nada escondido, está aí aberto. Meu filho, é aquela coisa que Jesus ensinou: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti. Isso basta. Você não precisa nem dizer que é espírita, não precisa nem fazer nada. Faça isso e está tudo resolvido. Esse é o grande problema, a grande questão. Agora, o Espiritismo nos ajuda a compreender isso melhor. Agora, é preciso abdicar dessa ritualística. As pessoas confundem o ritual com a religião. Aliás, a religião, a ciência abomina a religião por causa disso. Por causa dessas questões que são meio míticas, meio mágicas, né? Não tem nada disso. O Espiritismo é religiosidade, ou seja, é alguma alavanca interna que faz com que a criatura cresça na direção do Pai, através da prática da caridade. É isso que é Espiritismo, né? A Universidade de Notre Dame, ela fez uma pesquisa entre populações latino e mesmo não latinas, mas de origem católica nos Estados Unidos, e a respeito dessa questão do ritual, né? E você sabe que uma grande maioria das pessoas entendiam o batismo e o casamento como uma festa. É uma festa. E não como um ato religioso. Exatamente. E é então, isso mesmo. Aliás, quando ela se refere aqui à festa que Jesus foi a famosa boda de Caná. Na verdade, era uma festa era uma mesmo. Festa. As pessoas eram convidadas, né? E vinham de longe, naquele tempo andava a pé, não, tinha que usar túnica. Aquela coisa lá. O senhor lá, o dono da casa, oferecia os melhores vinhos logo para quem chegava logo. E no final, a pessoa está meio borracho, né? Serviu os piores vinhos. Mas o vinho acabou. Aí Jesus transformou a água num vinho que era... Pessoal, esse camarada é demais. Porque todo mundo serve melhor vinho no início, você botou melhor vinho no fim. Sim. Na verdade, tem um ensino nisso, né? Quando você convida Jesus para a sua vida, as coisas mudam da água para o vinho, né? Ficam muito melhores. Esse é o sentido da coisa. Mas é aquela história, é festa, é bonito, o que o Espiritismo valoriza. Você não está impedido de festejar um casamento. Faz lá a união civil, que a lei determina, reúne a família, né? Faz as suas preces, é a festa, mas tudo bem. Agora, não é um ritual religioso, definitivamente não é. Seja casamento, morte ou qualquer coisa, não é um ritual religioso. Isso é que é importante entender. Mas a nossa Berenice envia uma outra pergunta aqui interessantíssima. Existem muitas críticas ao livro Nosso Lar. Eu também já ouvi isso.
inclusive de espíritas, também já ouvi isso, né? Achando que a existência de uma cidade espiritual é fantasiosa. O que os senhores, você viu, o que os senhores acham? Velhos. Bom, mas se vocês concordarem com o que eu vou falar, então senhores, é todo mundo. Certo. Olha, nós sabemos que a vida espiritual é uma realidade. A nossa organização social reflete aquilo que a espiritualidade realiza e vive. Logo, não deveríamos estranhar a existência de comunidades espirituais como a de nosso lar. Agora, é bem verdade também que se torna difícil para as pessoas encarnadas fazer ideia de um mundo espiritual organizado em cidades com vida urbana semelhante às nossas. Mas nós não podemos reagir intempestivamente e negar as coisas só porque fogem à nossa compreensão e à nossa realidade. O leitor atento do livro Nosso Lar, ele vai encontrar interessantes lições sobre o comportamento humano. O tratamento de patologias espirituais, os recursos disponíveis para atender os espíritos que desencarnam em grande desalinho moral. Tem muitos diálogos construtivos, frases para serem refletidas. É muita coisa interessante. Porém, as pessoas vão se fixar em aspectos como é impossível uma cidade sustentar-se no ar e por aí vai. Perde-se o conteúdo, pela atração aos detalhes que não são compreendidos. Então discute-se coisas que, na verdade, são dimensões diferentes. O nosso lar está numa dimensão espiritual. É muito complicado para as pessoas entenderem isso. Mas o conteúdo, o sentido de ajuda, de apoio, de estação de tratamento, que é o nosso lar, as pessoas não sempre têm diálogos no livro que são interessantíssimos, edificantes, fazem bem, são recados para nós. Então não podemos esquecer isso. Há algumas coisas interessantes. Kardec nos fala de que quando a gente tem uma informação, para a gente considerar que ela está correta, ela tem que ser confirmada por outras fontes que não conheciam. E há inúmeras informações de muitas partes do mundo que se referem a cidades espirituais. Na verdade, a questão é o contrário. Primeiro existe a parte espiritual, depois essa parte material. Que negócio é se sustentar no ar? Do nosso ponto de vista, aquilo é o ar. Mas do ponto de vista do outro plano, aquilo é uma coisa sólida. Não é? Então, é uma questão, como diz o Einstein, de referencial. O nosso referencial aqui é tridimensional. Né? A força da gravidade aqui atua de uma certa maneira. Né? O eletromagnetismo aqui atua de uma certa maneira. Quando você muda de referencial, a gravidade é outra, a eletromagnetismo é outra, a rotação é outra, tudo é outra. Na verdade, nós somos uma imagem, digamos assim, precária da realidade espiritual. Primeiro, a realidade espiritual. Hoje, por exemplo, nós vemos lá em Nosso Lar uma série de aparelhos que, quando foi citado, isso é uma maluquice. Mas hoje nós começamos a ter os aparelhos aqui na Terra. Toda essa parte, por exemplo, de tomografia computadorizada, isso é citado lá em Nosso Lar. As projeções, né? Televisão virtual, isso tudo está lá no Nosso Lar. Hoje nós estamos começando a ter aqui. Qual é a maluquice? Né? Na verdade, são coisas que a gente não entendia, mas agora estamos vendo. Na verdade, as coisas aqui chegam depois. Primeiro no mundo espiritual e depois aqui. Não é verdade? Aí vem os caras e ainda dizem assim, não é referente ao Nosso Lar, mas é referente à mania que nós temos de sermos o centro das coisas. Não, naquele planeta lá não há vida porque não foi identificado água. Como se a vida no universo fosse padrão, o nosso fosse padrão para o universo. Aliás, sobre isso já há experiências em que a vida surge em ambientes completamente negativos. Aqui na Terra a gente faz experiência em laboratório, mostrando que a vida pode surgir sem a água. A vida pode surgir em ambientes absolutamente ácidos. Né? Terrivelmente ácido, e a vida aparece. Quem é que diz que a vida que nós conhecemos é a única vida existente? Uma visão, digamos assim, primária, né? Mas que gradativamente a ciência vai mostrando, sobretudo já agora, muito, né? Com essa visão da física quântica, né? Com essa visão da relatividade, a gente vai tendo uma outra compreensão do sentido maior da vida. A ciência já duvida muito disso. É isso aí. Muito bem, vamos no nosso intervalo. Daqui a pouco estará aqui conosco o nosso querido amigo, irmão Geraldo Cardoso, com a nossa Internet do Bem. Até lá.
Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a mensagem selecionada para hoje intitula-se Momentos Mágicos. É uma mensagem de ânimo, um chamamento para a vida. Ela é especial para aqueles que estejam desanimados, perdendo o entusiasmo, cansados de lutar, prestes a entregar os pontos. Caso você esteja se sentindo assim, ouça com atenção esta mensagem. Se você ficar aí onde está, parado, sem fazer nada, não vai conseguir realizar o seu objetivo. E ainda pior, vai deixar de viver toda uma vida que existe lá fora, esperando apenas que você abra a porta do seu coração e deixe este medo ou orgulho de lado. A vida é simples, alegre, fantástica, porém muito curta. É por isso que temos que viver muito intensamente para não nos arrependermos mais tarde daquilo que não fomos quando podíamos ter sido, ou não fizemos quando poderíamos ter feito. O tempo não para. A vida é constituída de momentos mágicos, e assim como a mágica, ela ocorre em um determinado momento, não para sempre. Muitas pessoas acham que podem deixar para ser felizes amanhã, que hoje é muito difícil. E sempre tem uma desculpa. Ou são os concursos, ou são as provas, os vestibulares, ou então é muito trabalho. Mas quando você decidir viver aquilo que tanto deseja, pode ser que seja tarde demais. Dizem que nunca é tarde demais quando se tem boas ações, mas existem momentos que simplesmente não voltam. O que adianta você gostar de alguém e não dizer isso para essa pessoa? Ao invés de pensar que essa pessoa poderá vir a atrapalhá-lo, pense no grande apoio que ela pode lhe dar ou oferecer. Não devemos tirar conclusões precipitadas e muito menos querer adivinhar o que passa pela mente dos outros. Se você tem medo de uma reação negativa, fica a pergunta bem simples. O que é pior? A verdade que derrama uma lágrima, mas que faz você ir em busca de seus objetivos? Ou a mentira, que simplesmente o imobiliza e que não o deixa ir atrás do que sonha? O que adianta você querer um trabalho com mais responsabilidade se não se decide a fazer por merecê-lo? Devemos acreditar que podemos conquistar um objetivo, mas também precisamos agir para possibilitar essa conquista. Não adianta esperar uma força milagrosa, porque essa não vem sozinha. Ela vem de dentro de nós, de dentro da nossa mente, de dentro do nosso coração. É preciso correr riscos na vida, e com isso, todos nós um dia nos deparamos sem exceção. Não adianta querer programar todo o nosso dia de tal ou qual maneira, porque sempre acontecerá algo inesperado. Às vezes, o momento mágico está aí, mas só depende de você deixar que ele aconteça ou não. Felicidade é serenidade, e muitas vezes é a conquista dos nossos esforços. Você precisa ter um sonho, pois só assim é que a felicidade fará sentido. Você pode ter sofrimentos no meio do caminho, quem não os tem? Mas ao final você se levanta com muito mais força e coragem para viver e lutar por aquilo que almeja. Quem tem medo de enfrentar essa realidade hoje, sofrerá muito mais no futuro quando criar essa coragem e sentir que o tempo passou e que talvez tenha perdido as oportunidades. Quando constatar que o que poderia ter sido feito no passado, então já não será possível ou não adiantará mais. O presente é vivido hoje
E se sonhamos com o futuro, devemos começar a construí-lo agora, já, não no amanhã, pois quando esse amanhã chegar, não terá nada reservado para ele. Apenas um vazio, que muitas vezes é frio e silencioso. Qual será o resultado ou a herança de tudo isso? Remorso, arrependimento e a certeza de ter desperdiçado momentos mágicos que a vida nos deu. Não espere acontecer para acreditar. Construa a base do seu futuro a partir de agora e seja feliz para o resto da vida, sempre se orgulhando de ter feito tudo aquilo que você quis. Meus amigos, aqui nos despedimos. Agradecemos a sua generosa audiência e fazemos votos de que tenham uma semana feliz, plena de ânimo e muita paz. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nossa Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.